Brasileiros que vivem no luxo nos Estados Unidos são procurados por comandar um esquema de venda de seguros falsos. Imigração. Geórgia anuncia que pode aprovar leis rígidas contra a imigração ilegal. Na fronteira, homens armados estão assaltando indocumentados que cruzam do México para os Estados Unidos. Texas e Oklahoma sofrem com graves incêndios florestais e depósito de armas nucleares é fechado às pressas. E você vai conhecer os estudantes de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que venceram um desafio da NASA e vão vir aqui para os Estados Unidos. Entendi que a internet ela não está só para o meu entretenimento. Eu acho que quando você quer algo, você consegue. Olá, muito boa noite. Uma operação conjunta da Polícia Federal de Belo Horizonte com agentes norte-americanos resultou em ordem de prisão de um casal mineiro. Os brasileiros são acusados de comandar um mega esquema de venda de seguros falsos de veículos com faturamento de 500 milhões de reais por ano. A Carla Marinho mostra pra gente que o casal mora na Flórida, aqui nos Estados Unidos. Os brasileiros que não tiveram a identidade revelada já estão sendo procurados pelas autoridades americanas. O casal é acusado de comandar dos Estados Unidos um mega esquema fraudulento de seguradora de veículos em todo o Brasil, com um faturamento milionário. O esquema foi denunciado pela Polícia Federal do Brasil depois de meses de investigação, que resultou na terceira etapa da operação chamada Seguro Fake. Os agentes cumpriram mandados de busca e apreensão em Belo Horizonte e no Rio de Janeiro. Eles apreenderam documentos, celulares, computadores, planilhas e muito mais. A polícia chegou à empresa depois que dezenas de proprietários de veículos acusaram a companhia de roubar o dinheiro e nunca pagar o serviço ou a cobertura contratada. A empresa mineira, que não teve o nome divulgado, é acusada de explorar ilegalmente o mercado de seguros, de lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e crimes contra o consumo. As penas acumuladas dos crimes podem ultrapassar 20 anos de prisão. O inquérito vai seguir para o Ministério Público Federal e para a Justiça de Belo Horizonte. Na fronteira sul do México com a Califórnia, agentes de imigração registraram uma cena dramática. Homens armados que estão assaltando os imigrantes que entram ilegalmente aqui no território norte-americano pela região de San Diego. Estas fotos, divulgadas pela patrulha de fronteira, mostram o momento em que um dos bandidos aponta uma arma para os indocumentados. As autoridades informaram que os ladrões estão roubando tudo que os imigrantes levam nessa viagem. O local está sendo considerado perigoso e de extremo risco. A patrulha disse ainda que reforçou o policiamento na área fronteiriça, mas que os criminosos continuam atuando por causa do alto movimento de imigrantes. Só na semana passada, o setor de imigração da região de San Diego fez mais de 7.500 apreensões de imigrantes de 75 países. E em Nova York, cerca de 70 imigrantes foram descobertos vivendo escondidos em um porão atrás de uma loja de móveis no Queens. O grupo foi encontrado por acaso, quando inspetores de incêndio verificaram mais de 20 bicicletas elétricas que estavam paradas no local. Os imigrantes estavam amontoados em um espaço apertado e se revezavam para dormir. O local não tinha ventilação, janela ou luz solar. O grupo estava vivendo em condições precárias. Os policiais descobriram que o restante do prédio de 2 andares também havia sido transformado ilegalmente em dormitório, com 14 beliches e 13 camas amontoadas. Os imigrantes foram levados para abrigos da cidade e o proprietário multado por trabalho ilegal sem licença e por transformar o local em um abrigo não autorizado. O dono disse que acolheu os imigrantes que são do seu país de origem, Senegal, depois que eles foram expulsos dos abrigos e não tinham para onde ir. A polícia chegou ao local depois que um vizinho denunciou várias bicicletas elétricas paradas na porta da sua casa e pediu a verificação de inspetores para risco de incêndio. Legisladores do estado da Geórgia estão considerando aprovar novos projetos de lei sobre imigração. Os debates sobre esse assunto começaram após a prisão de um imigrante indocumentado acusado de matar uma estudante universitária na semana passada. Before they were released on bail,
O ex-chefe de polícia da Geórgia, John King, diz que já passou da hora de apertar o cerco contra a imigração ilegal no estado. As pessoas não percebem que muitos desses indivíduos são predadores na comunidade latina. Como as vítimas têm medo de denunciar os crimes, as suas vozes nunca são ouvidas, ele diz. King explica que o novo projeto de lei, que pode ser aprovado na Geórgia, quer permitir que agentes locais entrem em contato com a polícia de imigração em caso de suspeita de pessoas serem imigrantes ilegais. Se confirmada a informação, os oficiais podem prender o imigrante, que passará por um processo federal dentro de 48 horas, podendo ser deportado. Mas, segundo o republicano, essa detenção só poderia acontecer em caso de suspeita de cometimento de crimes graves por parte dos imigrantes. Os democratas Sigan Nadeina e Solomon Adesanya se dizem apreensivos sobre como essas leis seriam fiscalizadas. Aprovar projetos de lei para criminalizar os imigrantes, na minha opinião, vai contra os fundamentos sobre os quais os Estados Unidos foram construídos, diz Solomon. Criminals are everywhere in all communities. They don't come as immigrants, they don't come as US citizens. They're just people who are bad. O projeto também criaria um sistema de rastreamento para não-cidadãos que têm passagem pela polícia e prisões, para que essas informações sejam compartilhadas com o ICE. O Estado passou a considerar as novas leis depois que um imigrante ilegal da Venezuela assassinou brutalmente uma estudante de enfermagem na semana passada. Lakin's death is a direct result of failed policies on the federal level and an unwillingness by this White House to secure the southern border. O governador da Geórgia diz que a morte de Riley Laken é culpa da Casa Branca, que não consegue manter a segurança na fronteira sul. O assassino, José Antônio Ibarra, de 26 anos, entrou nos Estados Unidos ilegalmente pela fronteira em 2022. No ano seguinte, foi acusado de agredir uma jovem de 17 anos em Nova York. Agora, na Geórgia, na semana passada, ele abordou Riley em uma área de trilha perto do campus da universidade e desferiu tantos golpes contra a vítima que desfigurou seu crânio. José está preso e deve ser deportado. Depois do intervalo, o relatório revela que metade dos residentes de Nova York está vivendo na pobreza. E no giro de flagrantes tem o resgate impressionante de uma menina autista de 5 anos perdida em uma região de pântano na Flórida. Américas no ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. Tap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Um novo levantamento aponta que mais de metade dos residentes de Nova York vive na pobreza, um aumento de 5% com relação ao ano anterior. Os dados indicam ainda que as crianças são as mais afetadas. Hoje, 1 em cada 4 vive abaixo da linha da miséria, como nos mostra a repórter Carolina Camargo. Basta caminhar pela cidade para notar o alto número de famílias vivendo nas ruas. Um relatório recém-divulgado pela Columbia University, em parceria com a organização filantrópica Robin Hood, mostra que mais da metade dos residentes de New York está vivendo na pobreza, um aumento de 18% para 23%. Isso significa que entre 2021 e 2022, o número de moradores na miséria na Big Apple era de 2 milhões de pessoas, o mais alto nos últimos 10 anos. Entre as maiores vítimas desse cenário estão as crianças. Os dados apontam que 1 em cada 4 crianças vive em condições abaixo do ideal. Negros e latinos também estão entre os mais afetados pela pobreza. O fim dos programas federais de ajuda financeira da época da pandemia da Covid-19 pioraram o quadro de pessoas passando por necessidades em New York. A pesquisa foi feita com 3 mil famílias da cidade durante 3 meses. Foram rastreados dados como dívidas, salários, empregos e saúde. O resultado desse relatório registra o que a gente vive, vê, e ouve
em conversas ao redor da cidade. A experiência com a pandemia da Covid nos ensinou, pelo menos aqui nos Estados Unidos, como o auxílio e a participação do Estado fizeram e podem fazer a diferença na vida de mais das pessoas que estão vivendo hoje em Nova York, já que o resultado mostra que 56% dessa população vive numa constante incerteza sobre o chamado dia de amanhã, enfrentando uma instabilidade financeira desumanizante. Importante frisar que, assim como no Brasil, as vítimas preferenciais dessa condição de miserabilidade são as comunidades negras, os não brancos, mulheres, crianças, latinos, como no caso dos Estados Unidos, que estão abaixo da base da pirâmide social. Em Tampa, na Flórida, a polícia divulgou imagens impressionantes do resgate de uma menina autista de 5 anos. Ela tinha saído de casa sozinha na segunda-feira e se perdido em uma área arborizada de pântano. Esse é um dos assuntos do nosso Giro de Flagrantes de hoje. O policial abriu os braços e a menina veio na direção dele. O agente retirou a garotinha do pântano e a carregou de volta no colo. A menina de 5 anos estava calma e não apresentava ferimentos graves. Os oficiais só conseguiram chegar até ela com a ajuda de um helicóptero da polícia que usou imagem com sensor térmico. Depois de um dia de sumiço, a menina autista foi entregue à família sã e salva. No Havaí, um turista canadense foi resgatado com vida depois que o carro em que ele dirigia despencou de um penhasco. O homem chegou a ser arrastado pelas ondas do mar, mas conseguiu ser salvo. O carro foi rebocado por 4 guinchos locais. A polícia alertou outros motoristas para evitarem dirigirem perto de beiradas de penhascos, porque os terrenos não são seguros. 9 carros foram roubados ao mesmo tempo de uma loja de veículos de luxo em Wisconsin. As imagens mostram quando os adolescentes mascarados invadem o showroom de uma concessionária e cada um deles sai dirigindo um veículo de alto padrão. Os carros foram avaliados em $500 milhão. Eles fugiram em alta velocidade pela rodovia e foram perseguidos pela polícia por meia hora. A confusão só terminou quando um dos jovens bateu o carro. O adolescente de 17 anos foi preso. Os outros 8 fugiram e estão sendo procurados. A polícia informou que já recuperou 6 dos 9 veículos roubados. No Oriente Médio, o dia foi de protestos contra o governo de Israel. Parentes dos reféns que estão sob domínio do Hamas iniciaram uma marcha de 4 dias. Eles exigem um acordo de cessar-fogo com o grupo terrorista e a libertação dos reféns sequestrados. Os detalhes com a correspondente da Record em Tel Aviv, Denise Odorici. A marcha dos amigos e parentes dos reféns vai ser de 4 dias e começou no local onde aconteceu a festa rave atacada pelo Hamas no dia 7 de outubro. Eles seguiram por uma das principais rodovias do sul de Israel, onde os terroristas também fizeram vítimas que tentavam fugir. O ponto final será Jerusalém, a 100 quilômetros de distância, onde fica a sede do governo israelense. As negociações por um cessar-fogo e pela libertação de reféns estão em andamento. O objetivo é chegar a um acordo antes do Ramadã, o mês sagrado dos muçulmanos, que começa no dia 10 de março. Mas não há entendimento ainda sobre quais prisioneiros palestinos seriam libertados em troca dos reféns, além da duração do cessar-fogo, a presença das tropas de Israel dentro da faixa de Gaza e a permissão para os refugiados palestinos voltarem para o norte do território. Enquanto isso, continuam os ataques na fronteira de Israel com o Líbano. As sirenes tocaram na cidade de Kiryat Shimona depois que o Hezbollah lançou ao menos 10 foguetes contra o território israelense. Em resposta, Israel bombardeou posições terroristas no Líbano. De Tel Aviv, Denise Odorici para o Jornal Américas no Ar. Depois do intervalo, o levantamento mostra que há 30 anos as famílias não gastavam tanto com alimentação aqui no país. E tem um alerta sobre um risco para o coração relacionado a beber água gelada. Os altos custos da população com alimentação estão derrubando a confiança das famílias com o futuro da economia daqui do país. É que pela primeira vez em 30 anos, essas famílias estão registrando a maior parte de sua renda sendo gasta apenas com compra de comida. A reportagem é da Cone Rocha.
Os trabalhadores gastaram mais de 11% do rendimento familiar para colocar comida à mesa no ano passado. Desde 1991 que a população não gastava tanto com alimentação, de acordo com o Wall Street Journal. Os economistas alegam que, apesar do baixo desemprego, do crescimento do país e da ligeira queda da inflação, o preço da alimentação continuou alto. Nem mesmo o aumento do salário mínimo anunciado em janeiro em 22 estados americanos aliviou o bolso da população. A justificativa é que o setor de alimentação é o último setor a sentir a queda da inflação. Com o alto custo da cesta básica minando cada vez mais a renda familiar, o resultado é a derrubada da confiança do consumidor e o pessimismo com o futuro da economia norte-americana. Na contagem regressiva para as eleições presidenciais, esse tema é uma das principais preocupações da população. Eu estou sentindo realmente essa diferença do gasto nos mercados, em vez de restaurante, de sair, e priorizando a questão da família, dos encontros em casa, de fazer a comida em casa. Então está tendo realmente um aumento disso. Sempre a gente busca reduzir algumas coisas. Eu acredito que foi os supérfluos, né? Não o básico, como uma boa alimentação, filé mignon, alguma coisa assim, não, mas os supérfluos, né? Coisas desnecessárias. E os preços das casas aqui nos Estados Unidos atingiram uma máxima recorde em dezembro passado. O crescimento desses valores foi de 5,5% em relação ao mesmo período do ano anterior. Os dados são do setor governamental que mede os índices dos preços do mercado imobiliário aqui nos Estados Unidos. E segundo os analistas, esse registro de aumento de valor em dezembro marcou o 7º recorde até agora, desde o começo de 2023. Para quem trabalha com compra e venda de casas, o mercado ainda está instável e não é aconselhado fechar negócios neste momento. Um morador de Houston, no Texas, está compartilhando uma história inusitada e assustadora para alertar outras pessoas sobre um risco que é bem desconhecido. É que ele desenvolveu uma condição cardíaca grave por causa do hábito de beber água gelada. Olha só. Franklin Aribina é um cara super saudável, mas já correu para o hospital mais de 20 vezes nos últimos anos com fortes dores no peito. Os médicos nunca descobriram o que estava acontecendo até o último episódio. I take a gulp of cold water. As I'm settling back down, I feel the double thud. O texano conta que estava malhando, fez uma pausa para beber água gelada e quase morreu por falha no coração. Depois de uma série de exames, o atual médico de Franklin confirmou. No caso dele, a água bem gelada servia como um gatilho para uma condição chamada fibrilação atrial, que é quando o coração bate fora do ritmo. Ou seja, por várias vezes que ele bebia água gelada e sentia dores no peito, o coração entrava em descompasso, o que, segundo os médicos, é bem mais comum do que se pensa. Por isso, é preciso atenção. A fibrilação atrial é perigosa e pode causar a morte. Se você já sentiu esse mal-estar ou dor no peito após beber água bem gelada, não deixe de contar isso aos seus pais ou ao seu médico, alerta Franklin. Ele já passou por uma cirurgia cardíaca, corrigiu o problema e nunca mais precisou correr para a emergência à beira da morte. Depois do intervalo, Texas e Oklahoma sofrem com queimadas e governo fecha depósito de armas nucleares. E a gente conta quem são os estudantes de São Gonçalo, no Rio de Janeiro, que venceram um desafio da NASA e vão viajar aqui para os Estados Unidos. Américas no Ar. Oferecimento. Reserve Ship. Melhore agora a sua qualidade de vida. TapTap Send. Envie agora um Pix para o Brasil e o melhor sem taxa de envio. Foi. Uma série de incêndios florestais atinge o norte do estado do Texas, obrigando moradores a abandonarem as suas casas, que estão sendo consumidas pelas chamas. O fogo também obrigou a Casa Branca a fechar um depósito com armas nucleares na base de Pentex. Trabalhadores não essenciais já foram removidos do local, que fica a 500 quilômetros de Dallas. O governo do Texas emitiu um alerta de desastre para 60 condados. O estado de Oklahoma também enfrenta incêndios florestais massivos nesse final de inverno. Até ontem, o governo havia contabilizado mais de 8.000 acres queimados. Em vários condados, estradas estão fechadas e aulas foram canceladas.
Até agora, os bombeiros conseguiram conter cerca de 50% de 4 dos maiores incêndios que afetam o estado de Oklahoma. Agora vamos dar uma olhada na nossa previsão do tempo. Vem comigo aqui no telão para dar uma olhadinha nas temperaturas previstas para amanhã. Olha só, em Boston, Nova York e Washington, a previsão é de sol entre nuvens. Em Norfolk, mínima de 31 e máxima de 50. Em Atlanta, o sol também aparece um pouco tímido com máxima de 56. Na Flórida, a previsão é de sol aparecendo de vez em quando entre nuvens, mas o sol não vai aparecer em Jacksonville. Em Houston, no Texas, previsão de chuva, assim como em Brownsville e San Antonio também, onde a mínima pode chegar a 44, ou seja, bastante frio. Já em El Paso, também no Texas, previsão de bastante sol com máxima batendo 65. E tem previsão de neve em Albuquerque, no Novo México, com mínima chegando a 36. Em Phoenix, no Arizona, e em Las Vegas, a previsão é de tempo encoberto. E em São Francisco, na Califórnia, vai chover, pessoal, mínima de 51 e máxima de 58. E já mais para baixo, em Los Angeles, a previsão é de sol aparecendo entre nuvens. E agora é hora de falar de um orgulho brasileiro. É que um grupo de estudantes do Rio de Janeiro disputou com mais de 60 mil inscritos de 150 países de um desafio da NASA. E adivinha só? Venceram! Essas meninas superpoderosas criaram um aplicativo em forma de jogo que explica o que são os eclipses e como eles acontecem. A reportagem é da Eloá Orazen e vai encher a gente de orgulho. Cinco estrelas diante de um foguete numa cena visível a olho nu. A cena, que mais parece ficção científica, será apenas uma singela parte da biografia de um grupo de garotas de São Gonçalo, no Rio de Janeiro. As jovens brasileiras já estão com passagens marcadas para conhecer as instalações da NASA e coletar o prêmio de um hackathon organizado pela Agência Espacial Americana, que atraiu mais de 60 mil inscritos de 152 países e territórios. Juntas, elas desenvolveram um aplicativo educacional capaz de ensinar crianças e adolescentes sobre a mecânica dos eclipses. Chamado Eclipse Celestial Shadows, o app, que funciona sob a lógica de um jogo, foi o grande vencedor na categoria mais inspiracional, coroando uma ideia que nasceu quase que espontaneamente. Então, na verdade, estávamos com outra ideia de fazer outro desafio. Porém, quando a gente olhou o eclipse, a gente lembrou que no dia 14 iria acontecer um eclipse aqui no Brasil. Então, aí a gente uniu as coisas, aí a gente decidiu fazer ele. Mas antes de passar pela ideia do aplicativo, a gente tinha dado a ideia de fazer como se fosse uma historinha, tipo da Marvel, e a gente pensou em site, várias coisas. Acho que meio que a gente caiu de paraquedas em realmente, vamos fazer um aplicativo. Deixando engenheiros, designers e até desenvolvedores para trás, as meninas precisaram buscar na internet, de forma autônoma, conhecimento a respeito de programação, animação e todas as habilidades que lhes faltavam para realizar o projeto. Entendi que a internet ela não está só para o meu entretenimento. Eu acho que quando você quer algo, você consegue. Que eu acho que muito mal das pessoas é falar assim, é muito difícil, não vai dar. Mas eu acho que se você se esforçar um pouquinho, você vai além. Teve um momento que a gente falou assim, a gente quer colocar tal animação no jogo, e agora, o que eu faço? A gente foi para o YouTube, assistimos vários vídeos até chegar numa conclusão e deu certo. Mas antes de serem este orgulho nacional e em breve internacional também, as garotas já haviam cativado os professores e mentores que as apoiaram e acompanharam ao longo de toda a jornada. Nós acompanhamos, desde o momento da inscrição, algumas etapas, a gente sabia que elas estavam concorrendo e foram avançando as etapas e a gente ali na ansiedade, na felicidade, na expectativa de vê-las chegar até a final, porque foram muitos participantes. E sempre incentivando, acreditem, vocês podem ocupar o lugar que vocês quiserem. Eu acho que tem muito a ver com o que a gente prega aqui enquanto valor, de diversidade, equidade e inclusão. A gente está falando de meninas, de mulheres empoderadas, a gente está falando do engajamento, do trabalho em equipe, então de várias outras frentes e habilidades que são importantes para o profissional do futuro, para o profissional atual, mas para o profissional do futuro. E a gente ficou muito feliz com a notícia quando nós soubemos que estavam entre as 10 equipes vencedoras no mundo. Eu acredito no potencial delas, são extremamente inteligentes, educadíssimas, são meninas, sabe, que é orgulho para qualquer pai. Eu sou pai, eu tenho uma filha de 8 anos,
e eu falo para todo mundo, elas são inspiração, né? Imagina, mulheres, né, de São Gonçalo, são meninas novas que vão para os Estados Unidos, então não é qualquer uma competição, elas competiram com programadores, competiram com pessoas que tem, imagina, você competir com gente do Canadá, Japão, China, e ganharam, né? Venceram uma competição a nível global, vão ter oportunidade, né, de ver um foguete sendo lançado lá em Maryland. Imagina, só coisa que vem em filme. Muito incrível, meninas, parabéns. Obrigado pela presença de vocês aqui no nosso jornal. É incrível quando a gente pode contar essas histórias de sucesso. Venham aqui para os Estados Unidos, que a NASA com certeza está esperando vocês. E é com essa reportagem que a gente encerra o Jornal Américas no ar de hoje, mas continua por aí porque está chegando o Paulistão, viu? Tem agora aqui na telinha da Record Américas, Inter de Limeira e São Paulo. A gente volta a se encontrar de novo amanhã. Uma boa noite.